Tudo bom? Você tá me escutando? Tô sim, e você? Tudo, tá. Eu sou péssimo com essa coisa de informática, internet, Ah, mas eu novidades, também. Eu mas nunca fiz isso, é a primeira vez, então eu somos também. dois. A primeira vez a gente nunca esquece. Não. Primeiro eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui assistindo a gente, Ah, né? sim, Feliz Dia das Mães. E para você também, claro, que você é Obrigada. mãe de dois, né? Sim. Além de ser uma super bailarina. E antes da gente começar a conversar, eu queria falar um pouquinho do, do que vai ser esse projeto esse mês. Uhum. É, que, na verdade, surgiu, isso, na verdade, eu tenho há muito tempo comigo, que é contar um pouquinho da história de todos os meus amigos que estiveram ou passaram pela minha vida, ou em algum momento da minha vida eu conheci, e que fizeram carreiras incríveis dentro ou fora do país. E aí eu vou começar com você. Eu queria que você me falasse um pouquinho da onde você começou, quem foram seus mestres, até você chegar em Viena, na verdade que foi onde a gente se encontrou, né? Pela Uhum. primeira Sim, vez assim sim, mais próximo. E dali para frente a gente se tornou amigos e somos até hoje. sim. Ufa, isso volta Pode ser uma coisa bem breve. Você pode. bem breve. Porque eu acho que você tem muita coisa incrível para contar pra gente da sua experiência aí fora, né? É, eu comecei no Centro de Dança Rio, no Rio de Janeiro. Certo? Tá escutando as crianças? Sim. Vai ser uma maravilha agora. Então, eu comecei no Centro de Dança Rio, quando isso foi em 87, 1987. Tá. Ah, eu comecei fazendo balé, aí só 2 dias na semana. Isso foi assim que eu comecei. E quem é a diretora do Santos de Dança Rio é a Marisa Estrela. E com essas duas aulas, ela viu meu potencial e ela pediu aos meus pais para me colocar num curso mais avançado. Certo. Aí assim começou. E eu não tinha ideia que eu tinha o físico ou que eu tinha talento para isso. Eu só Claro. queria fazer porque minhas amigas faziam jazz. Uma coisa assim. Depois do Centro de Dança Rio, então eu fiquei no Centro de Dança Rio por um bom tempo. Ah, no Centro de Dança Rio eu conheci a Cecília Cash e o marido Sim. dela, Pedro. E fiz muitas aulas com eles, particulares. E daí, daí que foi meu pulo para só fazer balé, ou só fazer balé por exemplo, por brincadeira, para ser e pulei para parte profissional com eles. Sim. E assim, deixa eu só fazer um comentário. Cecília Cash, eu sei que a gente aqui quase todo mundo conhece a Cecília, que foi uma grande bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das grandes estrelas do nosso país. Sim. Muitas vezes a gente fala sobre Cecília, sobre Ana, e a gente também deveria falar sobre as outras pessoas, outros grandes bailarinos. O Brasil produz muita gente talentosa, muitos bailarinos que estão fora do nosso país, como você. Por isso, na verdade, que eu resolvi fazer essa nossa conversa. Desculpa te interromper, mas eu acho Não, que, não, não, claro, claro, que não, tinha que ser citado isso, claro. Então diga. e aí, depois que você começou a trabalhar mais forte, como você chegou até Viena? A Viena eu fui para uma competição, foi o Grand Prix em Buenos Aires, Argentina, Ah, legal. e foi feito no Teatro Colón, o Grand Prix, e eu ganhei o primeiro lugar nesse Grand Prix. Ah, E
um dos preços foi em dinheiro e teria a bolsa para Viena. Hum, E a bolsa seria sempre pro ano seguinte. Então, isso certo. foi mais ou menos em setembro, se eu lembro certo. E a bolsa de estudos para Viena foi em janeiro ou fevereiro do ano Certo. seguinte. E aí, foi isso. E aí, você chegando em Viena, eu lembro que você ficou pouco tempo na escola, e eu queria saber como foi sua experiência lá na escola e o que te fez ir até o Royal. Ah, Viena foi uma experiência, foi a primeira vez que eu saí do Brasil para fazer qualquer coisa em relação ao balé. Foi a primeira vez que eu fiquei longe dos meus pais, Uhum. sozinha num país diferente, sem falar a língua. Principalmente, não falava nem ai de inglês, e É. principalmente o alemão. Isso não sabia de nada. Você lembra das nossas aulas que a gente tinha de alemão e inglês lá? Que, Sim. yeah. Isso, isso, E isso também é legal a gente contar um pouco dessa nossa experiência de morar no internato, da dificuldade da língua. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei na porta do internato, e o porteiro me falou assim, Grüß Gott. E aí, na hora, eu pensei, falei, gente, eu mal cheguei aqui, essa pessoa tá me xingando, o que que eu fiz? Então, isso são momentos que marcam a nossa vida, né? sim, sim. Coisas que ficam na nossa vida para sempre. Você sempre vai lembrar dessas coisas. Eu, a, a minha foi um pouquinho mais fácil, porque eu fui para quando eu peguei o avião, tinha uma outra menina no avião brasileira também indo para a escola, a Betânia. Você lembra da Ah, Betânia? Betânia, sim, Betânia. Eu e a Betânia nós entramos juntas na escola, então nós nos encontramos no aeroporto. Então nós se conhecemos já por ali e nós dividimos o quarto no internato. Ah, Então eu tinha alguém que falava. A Betânia falava um pouquinho mais de inglês do que eu. Eu não falava nada. eu Ah, também não. você também não. Então eu tava. Então foi um pouco mais calmo a entrada lá. Mas em Viena para mim foi um pouco de um choque. Por ser inverno, um Sim, frio que eu não aguentava. Todos os dias a gente ia acordar às 6, lembra? 6 sim, da manhã no internato. O internato ainda era noite, ainda tava lua. E eu não sei, eu não me adaptei. A sim. experiência foi incrível, mas eu não me adaptei. Foi incrível de ter amizade com vocês, de conhecer todos os outros brasileiros de outros lugares do Brasil. Não só do Rio, porque eu também estava bem confinada com as pessoas do Rio. Mas eu via as pessoas de outros lugares. Mas a experiência lá mesmo, com a minha idade, que eu tinha 16 anos na época, acho que para mim foi muito. Foi por isso que. E eu só fiquei um mês lá. E de lá você voltou para o Brasil ou você foi direto para a escola do Royal? Não, lá eu voltei pro Brasil. Ah, você Voltei pro voltou para o Brasil. Brasil. Sim, não, voltei pro Brasil. Pro Royal, pra escola do Royal, eu só vim em 99. Ah, em 99. Então, passei um bom tempo no Brasil. Então, voltei a começar a estudar o corpo, melhorar com a técnica, trabalhando muito todos os dias com o Pedro e a Cecília para melhorar a minha técnica. Aí, em 99, a Cecília e o Pedro acharam que seria uma boa ideia de eu pegar um pouco de experiência com uma companhia. Então, eles conseguiram que eu fosse para a companhia do Santiago de Chile, Ah, então Balé Nacional. antes de ir para o Royal, você foi para Sim, Santiago. sim, Ah, legal, legal. Eu pensei que você sim. tivesse ido depois. Tá. Não, 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 não. Isso foi antes. Então foi. Seria para pegar um pouco de experiência, porque chegou um ponto que você faz aula, você ensaia, mas tem que ter algo mais Uhum, na claro. carreira de uma bailarina. Só assim não dá. Então você tem que pegar um pouco de experiência. E isso foi o que eles fizeram. Eles conseguiram que eu ficasse com um mês. O diretor é Ivanage, do tempo.
E foi por isso que eu fui para lá. Eu fui para lá só, fui só por um mês. Tá. E era só mesmo como se fosse um apprentice. Como que se fala? Talvez um trainee, Um trainee, é. Sim. Então, Antes de entrar numa o que... companhia profissional. Na verdade, você já estava numa companhia profissional, mas você estava como estudante. Sim. Né? Então, foi esse como eu entrei na companhia. Mas nesse mês que eu tava lá, ele viu meu potencial e eu tava fazendo todos os papéis de solista com a companhia. Certo. Por esse mês inteiro que a companhia tava dançando. Então foi uma ajuda muito boa que eu tive. Uma experiência muito boa que eu tive lá. Aí no final dessa experiência, ele tinha me oferecido um contrato Certo. para ficar na companhia. Mas aqui a gente tem uns barulhos do exterior, mas não tem problema. Faz parte, né? Aí no dia seguinte que ele me deu o contrato, eu falei que eu tinha que pensar ainda um pouco, que era só um mês, eu não sabia o que ia fazer. Mas era uma companhia muito boa, eu tinha feito muitos amigos lá. Aí eu tava aproveitando muito. Aí no dia seguinte eu recebi eu lembro até hoje, eu tava no hotel, aí eu recebi uma mensagem, eu recebi o Pedro e a Cecília me ligaram no hotel e eles me falaram: você conseguiu uma escola, uma bolsa de estudos pro Royal Ballet School. Certo. Que A minha incrível. boca caiu. Meu Que queixo caiu. é o sonho de qualquer bailarina, né? Sim, claro. E eu sei que é uma escola, que era a bolsa de estudo para a escola, não era a companhia ainda. Sim. Mas naquele tempo, da única maneira que você poderia entrar numa companhia daqui da Europa, principalmente da Inglaterra, era passando pela escola. Porque você tinha que pegar o estilo da companhia pela escola. Claro. Não é como agora que você pede uma audição na companhia, faz uma aula, duas e já entra. Não era assim de maneira alguma. Então, para mim, era uma decisão que eu tinha que ter tomado. Eu tinha um contrato já, ou eu teria uma escola, uma bolsa de estudos para ir pro Royal. Então, a decisão foi que o que eu queria mesmo era ir para Inglaterra, para vir para cá. E aí você foi pro Royal e você ficou quanto tempo na escola? 1 ano? 2 anos? Como Eu só foi fiquei, isso? fui pro último ano, Ah, você foi pro principalmente último por causa ano. da minha idade. Sim. Aquele ano eu já tinha 19. Tá. Então já era um ano mais velha do que a maioria dos últimos estudantes. E era Iam o se primeiro ano formar. que eles tinham o terceiro ano Tá. na companhia. Não, na companhia, na escola. Então eu só fiquei aquele ano mesmo. E, e depois que você saiu do Royal, então da escola do Royal, você foi direto pro English? Como foi aí essa transição? Você Eu fui tentou o direto, Royal sim. Não, eu fiz a Cecília estava dançando com a companhia do English do English? no tempo, quando eu estava aqui na escola. Ela veio dançar a Bela Adormecida, que eles fizeram no Albert Hall, que você foi. Sim, sim, que é Era a incrível. primeira produção que ele estava criando, o Derek Jean estava criando. Então ela veio, aí eu comecei a fazer algumas aulas com a companhia. E o momento ela falou, porque você não faz uma audição, já era para as pessoas do último ano da escola fazer audição em todas as companhias. Então isso foi feito, foi pedido uma audição. Eu lembro até hoje com o númerozinho e tudo. Acho que eram uns 5 ou 6 pessoas que estavam fazendo a audição com a companhia. Então não era uma aula separada, foi uma aula com a companhia. Com a companhia. E tinha uma banca, todos eles do lado. Sim. Então foi isso. Aí a gente não tinha a informação se você tinha conseguido o contrato ou não, porque também naquele tempo era muito difícil conseguir um contrato para uma pessoa estrangeira. Estrangeiro.
É, É, é. porque... Como? Isso também é legal a gente comentar, que na nossa época, essa coisa da comunicação, que hoje é muito fácil, tipo, você liga o celular, você fala com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Na nossa época era totalmente diferente. Era muito difícil um estrangeiro realmente conseguir um contrato numa companhia. A gente sabe o quanto a gente trabalhou, né, para a gente chegar onde a gente chegou, Sim. mas que era uma vida totalmente diferente do que a gente tem agora. Hoje em dia é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais fácil, né? Por É, conta da internet, a comunicação é muito mais rápida, vamos dizer assim. sim. E naquele tempo era, estava um pouco mais difícil por eu ser estrangeira, eles tinham que provar que eu era indispensável para a companhia. Claro. Porque senão não teria, senão eu estaria tirando o trabalho, uma vaga de uma pessoa daqui. Então eles teriam que dizer por que eles queriam que eu entrasse na companhia. Então, por essa espera, eu voltei para o Brasil. Tá. E fico porque a escola tinha acabado. Então eu voltei para o Brasil e esperei. Aí um dia eu recebi. Isso Naquele tempo demorou. ainda era fax. Sim. Quanto tempo demorou isso Não lembro, acho que um mês, para você mais ou receber uma menos. resposta? Sim. Isso, mais ou menos. Eu não tinha uma data certa que eles falaram, nessa data eu vou te dar. Eu lembro que eu não estava em casa, a única coisa que eu lembro, eu não estava em casa, estava voltando com meu pai de carro. E meu irmão ligou pro meu pai, ligou pro telefone e falou: Ah, tem algum fax com inglês chegando aqui. Meu coração começou a Já disparar. foi? Aí foi que eles tinham me enviado o contrato. Foi Ah, assim que eu recebi a notícia que eu ia entrar na companhia. Eles tinham me enviado o contrato dizendo a data que eu tinha que entrar e tinha que estar lá. e aí você voltou para Londres e você começou a trabalhar no English National Ballet. Quando Sim. foi isso, Fê? Isso foi em 2000. Em Foi 2000, agosto. 14 de agosto de 2000. certo? É, então, e aí dentro da companhia, você foi galgando e conseguindo postos, né? Dentro da Sim. companhia. É, eu queria que você falasse um pouco de como que é esse trabalho árduo, né? Que é muito difícil, que todo mundo acha que vai chegar numa companhia, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura dos bailarinos fazerem sempre primeiros papéis. Sim. E não é bem isso que acontece quando a gente entra numa companhia, né? Não. Então, eu queria que você me falasse um pouco de como foi isso para você, até você chegar onde você chegou. Ok. Quando eu entrei na companhia, um, eu entrei como corpo de baile. Foi o primeiro ano de corpo de baile. Então a companhia tinha diferentes, era corpo de baile, corifé, junior soloist, soloist, senior soloist e principals. Então eu entrei como primeiro ano e primeiro ano de corpo de baile vai até o sétimo ano. Então você Certo. pode começar subindo assim. Cada ano você sobe um. Eu entrei como primeiro ano e o que eu esperava. Eu só agradecia a Deus que eu já tinha um trabalho numa companhia na Inglaterra. E então, a primeira temporada que a gente fez em outubro foi de Lago. O Derek estava criando a produção dele de Lago para o cenário normal. Então, ele resolveu ele deu muitas oportunidades às pessoas novas na companhia. Então, quando o Cássio saiu, ele tinha posto meu nome para fazer Odette. Hum, E a minha cara, olhando pro Cássio, eu assim, isso é verdade? Eu não tava entendendo se aquilo ali que eu tava lendo tava correto ou não. E tava, basicamente estava. Então,
eu continuei fazendo meus trabalhos principais e até mesmo entrando na companhia como um corpo de baile, mas eu fiz também todos os restos. Eu fiz linha de lago, eu fiz tudo possível no balé, eu fiz. Sim. Não foi, então, fiz, Odete já estava assim. Não foi assim a minha história. Mas meu primeiro espetáculo foi de Odete. Mas mesmo assim você teve que continuar trabalhando, Sim, não tinha como. se te Aquilo ali colocassem. era só ele. Porque eu botava tanto trabalho nas outras coisas, eu tava, como se fala? Improving, como se fala? Ah, como eu tava fazendo as coisas muito bem na parte. Desenvolvendo, crescendo dentro da companhia, Sim, desenvolvendo. porque eu tava fazendo essas partes do corpo de baile, tudo super bem. Ele tava me dando aos poucos o que eu fazia bem também. Sim. E isso Ele continuou. te dava É, dando oportunidade dentro da companhia, porque ele via que você tinha um trabalho que eu acho que isso é legal também a gente pontuar, porque os brasileiros a gente tem tanta sede de dançar, né? Que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas companhias. Na verdade, companhia clássica, a gente tem o Municipal do Rio de Janeiro, né? E aqui em São Paulo a gente tem a São Paulo Companhia de Dança, que tem um repertório um pouco mais eclético. uhum. Mas para um país do tamanho do nosso, isso não é nada, né? A Não, gente não é. deveria ter companhias a cada cidade, porque a gente tem teatros maravilhosos aqui no Brasil. E eu acho que a cultura podia ser um pouco mais, ter um pouco mais de investimento, porque tantos talentos que a gente tem, né? Sim, sim, exatamente. E isso é muito legal, que ver a gente chegar até lá e conseguir chegar num posto incrível, que é o posto que você conseguiu, que é ser a principal bailarina dentro da companhia do English National Ballet, que isso é para poucos, né? Sim. Mas eu paguei para entrar para chegar lá, sabe? Eu Sim. passei por todos os, passei por Corifé, passei por Pequena Solista, passei por Solista, passei por tudo. Eu paguei para chegar àquele ponto. Ninguém me botou lá desde o princípio. Isso que eu queria que você falasse, o quão árduo foi para você chegar, que não foi simplesmente você chegou na companhia e te acharam um rostinho bonito e te colocaram como primeira bailarina. Que você realmente teve que trabalhar e mostrar o seu trabalho, né? É, Que lógico. Por exemplo, eu lembro muito bem quando eu estava fazia quebra-nozes no primeiro ano que eu entrei. Claro, me botaram para fazer fada açucarada, mas eu estava fazendo todos os restos, estava fazendo os snowflakes, eu fazia militões, fazia tudo sabia o possível. balé E eu inteiro. corria de um estúdio para outro. E eu tinha meus ensaios, porque eu não era uma principal, meus ensaios de papel principal era no final do dia. E isso, no final do dia, era 5h30, 6 horas. Assim, e eu já tinha ensaiado tudo o resto na parte da manhã. Então, não tinha como eu dizer, tô cansada, não vou fazer. Tem que ralar. Se você quer chegar lá em cima, você tem que ralar. Eles não vão te dar no prato. O Fê, eu li sua biografia um pouco, né? Para saber um pouco mais de você, claro, apesar da gente ser amigo, mas eu queria saber que você, lá você fala que você tem um carinho muito especial por alguns balés. Vou citar agora dois deles, que é Copélia, na verdade, Uhum, o papel de Svanilda, e sim. Julieta. Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco o que esses papéis representaram para você na sua carreira e por que você gosta de interpretá-los. Ai, Copélia foi um dos balés, foi um dos balés, os primeiros balés que eu pude interpretar. Eu acho que foi muito parecido comigo. Ah, Então, é por isso que eu gosto de balé. A história é muito interessante também. Mas para mim, o importante de um balé
é interpretar o balé. Tá. Por exemplo, eu não sei, tem balés pra mim que são muito técnicos e eu não me sinto muito confortável com esses tipos de balés. Mas Joanilda para mim eu me sinto como eu. E Julieta, acho que é o sonho de a maioria de todas as bailarinas, não? Dançar Julieta. E eu tive a oportunidade de dançar no primeiro ano que eu entrei na companhia, no Albert Hall. Eu dancei a versão do Derek, que é muito romântica. E eu tive a oportunidade de dançar mais outra versão do Nureyev, que é completamente diferente. A do Derek parece mais... ela pode ser um pouco mais velha, então ela tem a parte mais romântica do balé inteiro. Mas a do Nureyev é bem moleca. Podemos dizer assim? Ela gosta de brincar bastante, tem muitas coisas com as mãos. É bem moleca. Até ela chegar ao ponto de que ela tem o amor florescendo nela, sabe? Então, pra mim, foi bem interessante lançar esse também. Eu vou aqui só falar uma coisinha, que o Léo, ele tá te elogiando e falou que foi a melhor Julieta que ele já viu encenando. Ai, Leonardo! Oi, Leonardo! E agora eu vou falar de um outro balé, que é Manon, que é um dos balés mais lindos que eu já assisti. Deixa eu respirar. Que eu posso não ter dançado ele, na verdade, mas eu assisti muitas vezes com a Companhia de Viena. Sim. E eu sei que é um dos balés que você mais gosta de dançar e de interpretar. Sim. Também. É um balé que eu acho que, assim, aqui no Brasil ele não é tão conhecido porque a gente nunca teve nenhuma montagem aqui de Manon, pelo que eu saiba. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa personagem, um pouco de como foi isso para você e como é entrar em cena, representar essa incrível história de dança, que para mim é um dos mais bonitos e mais gostosos de se assistir, por mais que seja dramático. Não escutei o final. Que vai, assim, um pouco dramático, mas, assim, ele é incrível. Um pouco dramático? Um pouco, vai. É que a gente se envolve tanto com a história. É drama. Que a gente... Esse balé é um dos melhores... acho que é meu favorito. O drama que ele tem, ele carrega do princípio ao fim. Das intrigas... É isso, é o papel que... Eu lembro que quando a companhia informou que a gente ia dançar Manon, eu fiquei assim. Porque a primeira vez que eu assisti Manon, eu tive a oportunidade de assistir Sylvie Guilhem dançando no Opera House. Essa foi a primeira vez que eu assisti Manon na minha vida. Nem no vídeos, nem nada, isso não foi. Foi ao vivo com ela. E eu lembro, sentada lá, eu assim, esse balé eu quero dançar. Vai ser antes de eu morrer, eu tenho que dançar esse balé. Antes que eu terminar minha carreira, eu tenho que dançar esse balé. Mas é o drama, como você disse, esse balé é cheio de dramas e eu não sei, não tem como botar em palavras. Os padedês são incríveis e de uma dificuldade técnica absurda, né? Sim. Porque esse estilo coreográfico de Macmillan, foi essa versão que você fez? Sim, foi, sim, só essa versão. É algo assim maravilhoso, né? Tipo, é poético, ele te envolve de uma tal forma, eu não sei, para mim é um dos balés mais bonitos que eu já vi ao vivo, e o padedê final é de chorar,
né? Sim, esse, o balé, ele te carrega. Não é Sim, que você não precisa, como se diz, você não precisa, you don't need to play her. Ele te carrega do princípio ao fim. sim. Você começa o balé de uma forma, as cenas, o movimento dos padedês, a música, te carrega de uma cena a outra, de um ato a outro, até o final, até a sua morte. Então você não precisa pensar, você entra no papel e ele te leva. E eu tive a oportunidade, quando a gente fez aqui, a primeira vez, eu tive a oportunidade de ser ensaiada pela Antoniette Sibling, que ela foi a Manon, foi criada nela. E eu tive a oportunidade de ser ensaiada por ela. Isso foi incrível para mim. Que Manon foi estreado no Royal, é isso? Sim, Tô no Royal certo? em 74, 73, acho que 74. Tá. E ela foi 74 e ela foi a primeira Manon. Antoniette Sibley Ah, com que Anthony Dahl. Anthony Down. Sim, e naquele tempo nós tínhamos também o David Wall, que era o Lescaut, foi o criado nele também. Sim. Então ele estava como o nosso balé master naquele tempo também. Então Ah, nós que tivemos incrível. todo mundo que foi criado, o balé. Então foi todas as informações, as histórias que eles contavam, como aconteceu isso no ensaio, como isso foi criado. Isso foi bem interessante. Cada detalhe foi muito bem transmitido, né? Sim, sim. É, e hoje sendo, eu vou mudar agora um pouquinho de assunto, hoje sendo Dia das Mães, Uhum. você como mãe de 2 filhos, primeira bailarina, seu marido é bailarino também, Sim. né? Eu queria saber um pouco de como é a rotina de vocês, como vocês conseguem organizar tudo isso, sendo que vocês têm espetáculo, onde as crianças ficam, como funciona um pouco disso? Eu queria entender um pouco mais. Você já me contou, na verdade, mas eu queria que as pessoas soubessem. Sim. São ensaios. Quando eu tive Liam, a, eu tive Liam, eu estava com uma direção na companhia e a direção mudou. Mas com Liam, ele veio com a gente desde o princípio, em turnê. Eu só tirei 6 meses de maternidade, 6 meses, 6 semanas, porque eu queria voltar. Eu queria dançar, porque qual era o balé que era para dançar? Romeu e Julieta. Então eu falei, eu tenho que fazer esse balé. Então eu tirei 6 semanas e eu comecei a voltar quando a companhia já estava em turnê. E Liam veio comigo, dormia quando a gente estava fazendo aula, dormia no palco, no carrinho, a gente balançava ele, fazendo meus É. pliés, fazia tudo isso. E até um momento eu não dançava. Então era mais fácil. Só fazia aula, alguns ensaios, e quando tinha os ensaios, o Fabian, meu marido, ele não tinha os ensaios não eram, não tinha ensaio para ele, basicamente. A Liam ficava um pouco, Liam teve 2 anos, 2, 3 anos, ele vinha pro teatro, tinha um berço. Quando eu e o Fabian estávamos dançando juntos, ele tinha um berço dentro do camarim e a gente botava ele para dormir no princípio do espetáculo. A gente ia, dançava, tinha gente que entrava, ficava olhando para ver se ele continuava dormindo, tudo isso. A gente voltava e ele ainda estava lá dormindo, muito bem. Então fazia assim. Então as pessoas da companhia também revisavam quem ia, tomava conta dele se a gente precisasse. Sim, Com a Mila foi a história um pouco mais diferente, um pouco diferente, porque a Mila é diferente do Liam. O Liam era muito calmo, não fazia um ai, não falava nada, botava ele quietinho no canto, ele ficava. A Mila, ela já é uma história diferente. Com tudo, com a gravidez, com tudo, tudo foi diferente. Mas a gente tem como se fala?
A nossa diretora, Tamara Rojo, ela, ela ajuda muito a gente. Quando a gente tem turnê, a gente senta com ela e a gente faz a rotina de tudo. Ela nos diz quem ela precisa em cada semana, ou se ela precisa dos dois juntos naquela semana, a gente procura uma opção, ou meus pais estão vindo para cá e ficam por um tempo, ou a família do Fábio, o pai ou a mãe do Fábio vem aqui e fica por uma semana ou outra. Isso que a gente faz agora. Não? Tá escutando? Tô. Ô, Fê, você tinha me contado que, por exemplo, quando você está ensaiando e às vezes você fica até mais tarde um pouco, tem uma pessoa que vai buscá-los na escola. Como que funciona isso? Quem é essa pessoa? Aqui se chama childminder. Eu não sei como se chama em português. É Tá? uma espécie de nanny, mas ela cuida de outras pessoas e é cuidado na casa dela. E isso era no tempo, o Liam tinha uma desde o princípio, que a gente precisou com ele, e a Mila tem uma agora, uma pessoa diferente. E eles iam, que pegava o Liam na escola, ainda às vezes fica com ele se precisar. Ela é professora da escola agora também, onde que o Liam estuda. Ah, mas é isso, eles pegam as crianças na escola, eles têm autorizações e volta para casa deles. Às vezes, se eu posso pegar, se eu tenho que ficar na companhia até mais tarde, até 7h30, ele fica até a hora que precisar, dá comida, às vezes até dorme lá, Ah, se legal. precisar. O que é raramente, mas. E eu lembro que quando eu estive aí com você no English, você estava ensaiando Quebra-Nozes, você ainda não sabia que estava grávida da Mila. Não, sim. E logo depois, tipo, sei lá, uns 2 meses, assim, a gente tava se falando, sei lá, 2, 3 meses. Você me falou, ai, André, eu tenho uma turnê. Quando você voltou da turnê, você me falou, ai, eu tô grávida. Você não viu tal foto? Eu acho que foi mais ou menos isso. E aí você tava grávida da Mila. Sim. Mas você continuou dançando mesmo assim. Sim. Não, eu continuei dançando com a Mila, acho que foi até 4 meses e pouco. Ah, Com o Liam foi até 4 meses, mas com o Liam eu só fiz 4 shows de Quebra-Nozes e um de Gisele. tá. Aí eu parei. Continuei fazendo aula, mas eu parei. E com a Mila, eu fiz muitos espetáculos de Quebra-Nozes. Terminei fazendo Song of the Earth, que era do Macmillan também. E era um colã branco, curtinho. Então eu tava tentando esconder também, que as pessoas na companhia não sabiam. Entendi. Então, imagina. Então, eu tive que, porque que era um colã branco, eu tive que continuar um pouco na dieta ou isso, aquilo. Muita gente não soube até fevereiro. E me fala um pouco de como foi essa mudança do seu corpo, se teve mudança, se não teve mudança, como você voltou à forma. Me conta um pouco isso o pós-parto. Pós-parto. Pós-parto, o corpo muda, lógico. Eu não tive. Os meus dois foram por cesárea. O primeiro Tá, eu não tive uma opção, foi emergência. E o segundo foi a opção minha de ter cesárea. tá. Ah, muda. Para mim mudou que meu corpo, não sei, de uma forma ele encolheu. Não sei o porquê. Não entendo. Tudo foi assim, principalmente com o Liam. E o Liam, com a gravidez do Liam, a volta foi muito mais rápido. Eu já estava dançando Julieta com 4 meses pós-parto. Tá. Com a Mila foi uma história completamente diferente. Eu falei, não, se eu fiz com um, eu posso fazer com outro. Não, vou tentar. Não dava.
começou a ter... Eu tive machucados na panturrilha. Você foi um, daí foi outro. Foi muito lento a volta. Não sei por quê. O corpo estava um pouco mais frágil. Frágil, é. E parecia que as coisas não estavam apertadas como tinha que estar. Então Certo. demorou até eu voltar mesmo, o meu corpo onde estava, foi um ano. Tá. Mas eu já tinha voltado a dançar, lógico. Mas com a Mila eu voltei a dançar. Eu tive ela em julho, final de julho. Eu só voltei a dançar mesmo no palco em junho. Entendi. Então eu demorei um pouquinho. E eu vi vídeos seu fazendo exercício junto com a Mila, que eu achei o máximo. Ajudava o peso, né? Eu achei incrível você lá na companhia, na sala de fisioterapia, fazendo exercício com ela. Sim. O Guilherme Menezes está aqui falando que ele dançou com você grávida. Tô te mandando beijos. Sim. Foi quebrar nós, não foi? Então, na verdade, agora eu queria abrir um pouco as perguntas para ver se as pessoas querem saber um pouco mais de você. É algo que eu não perguntei ou que eles tenham curiosidade. Enfim, a Gi tá aqui com a gente também, a Giovana, Ah, que eu tô dando uma olhada. Agora a gente vai abrir então para pergunta. Alguém perguntou para você como que é a sua rotina nessa quarentena? ok. Rotina na quarentena. A, a rotina primeiro é com as crianças. Então, a parte da manhã é o estudo do Liam. Liam tá no 5º ano aqui, na 5ª série, que é um pouco Sim. diferente no ginásio. No Brasil, ginásio aqui é como ainda primário. Então, eu tenho que ir na escola toda semana, pegar material da semana inteira e estudar com ele, Estudar tudo. com ele. História, geografia, ciência, inglês, arte, tudo, tudo, tudo. Matemática, tudo. Então, isso demora a parte toda da manhã. Então, a gente começa às 9h30 e tá acabando para 2h30. Uma coisa assim da tarde. E isso é revezando. Oi, voltei. E isso é revezando Voltou. eu e meu marido. É que minha bateria tá acabando. Ah, e depois disso é que a Mila tem uma dormidinha à tarde e esse é o momento que a gente pode fazer alguma coisa, alguma aula ou um workout, alguma coisa assim. A Gi tá falando que ela tá com saudades. Saudades também. Ah, a Carol tá te perguntando se seus filhos falam português também. Não. O Liam, ele entende, mas ele não. Ah, não sei, Não. deve ser vergonha ou falar errado. E a Mila, ela entende muito português, muito, muito, muito. Principalmente porque meus pais estavam aqui por muito tempo. Quando ela nasceu, e eles voltaram ano passado por quase 2 meses. Então ela pegou muitas coisas. Eu falo com ela em português, ela me entende. Até agora ela não fala muito, ela só fala um blá, 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 blá. Eu vi um vídeo dela que eu morri de rir, que ela tava muito brava, que o Fabian postou, que ela Sim. tava brigando no telefone com alguém. Eu adorei esse vídeo. O telefone dela é o controle remoto. Entendi. Ela se acha. Ô Fê, o Júnior tá perguntando quais bailarinas, quais grandes bailarinas você teve a oportunidade de dividir o palco com elas? Com quem que eu tive essa oportunidade? Ai, você me pegou. Dentro da companhia tem Palco, várias, mas palco é um pouco difícil, mas em aula já fiz com a Alessandra Ferri, com Darcy Basso,
Viviana Durant, Polina. Já dividi Polina. Já fiz com ela, porque ela veio fazer lago com a gente. Tá? Quem mais? Tem muitas, mas de cabeça assim, você me pegou. Quando eu tive a Alina Cojucaro, que A tá. Alina Cojugaru, mas agora ela é parte da companhia, da nossa companhia. Ela tá na companhia com vocês. Sim, sim. Tá. Ah, Giovana tá falando que do jeito que ela é estressada, minha filha nunca ia dormir. Como assim? Durante a tarde. Não, ela adora. Minha filha adora um soninho e adora comida. Você tem inspiração? O Natan tá perguntando se você tem alguma bailarina como inspiração ou se espelhou em alguma em específico. Acho que para Cecília dançar, Cash. a Cecília Cecília. Cash. Tá, legal. Tá, vamos ver se alguém mais pergunta. Enquanto ninguém pergunta, eu vou te perguntar uma coisa. Vai me perguntando. Eu queria saber como foi a montagem de Gisele, a Chrome, né? O coreógrafo, porque eu Sim. sei que foi um sucesso em Londres, essa montagem, não só em Londres, mas foi muito bem falada por todo mundo. Eu queria saber um pouquinho disso. Como foi o processo? Como foi o processo de montagem, que é um pouco diferente, né, do habitual do balé clássico, né? É completamente diferente. É baseado mais ou menos com os imigrantes, os refugees, que foi na época também que estava acontecendo muito aqui. E a minha história ele tentou seguir um pouco da história. A única coisa diferente é que a Gisele já estava grávida. Tá. E ela perde o filho. Na loucura dela, ela perde o filho. Legal. E a morte dela, quem mata ela é o Hilário. Legal. Então ela não morre de um coração quebrado. Como se fala? O processo foi bem longo. A gente começou. O processo acho que demorou quase 6 meses para fazer tudo. Para recolher todo o material que precisasse. E porque ele queria pôr coisas, porque ele tem um estilo de dança da companhia dele, ele queria pôr esse estilo também no balé que ele estava montando. No balé clássico. Ele queria continuar utilizando as coisas de balé, mas ele queria pôr um pouco do estilo dele. Eu não assisti ao vivo, mas eu vi vários pedaços, né, da coreografia e vi que ele utiliza, por exemplo, vocês dançaram na ponta, mas também estavam com o pé no chão. Eu vi que tinha barro no chão, alguma coisa do gênero. Eu queria que você me falasse um pouco disso, dessa mistura. Nós, no primeiro ato, todos somos na minha ponta. No segundo ato, que ele resolveu pôr, ele queria usar a ponta, os bourrées para fazer. Ele queria também as meninas com cabelo longo, como se fosse mesmo, como se fosse por exemplo, lembra do filme Ring? Tá. Ciclo, né? Que é as meninas com cabelo na frente, tudo assim. Ele queria dessa forma. E não tinha barro, não tinha nada de barro mesmo. É que parece, não sei se é o telão do fundo, tinha uma coisa meio terrosa, assim. Porque com a Gisele a gente tem uma parede. E essa parede, ela caminha da frente do palco até atrás e ela gira. Isso demonstrando o nosso lado dos peasants, dos camponeses, e o lado dos ricos. Certo. Então ela abre e vem os ricos passando e entrando no nosso. E nós estamos querendo empurrar para poder entrar no mundo deles. Ô Fê, eu vou te fazer aqui uma pergunta. O César perguntou se você dançou alguma coreografia do Hans Omaner. Sim, dancei. A Tran Ozian,
e o Adagio Ramaclavier. Como Lindo, foi lindo. isso pra você? Como? Como foi isso para você? Porque também é uma movimentação diferente. É uma movimentação, mas é lindo. O Adagio Sim. Ramaclavier, a gente fez há muito tempo. Foi 3 anos atrás. É um balé perfeito. O estilo dele é tão puro. Tudo que ele tem o estilo das mãos viradas assim. Tá? É, Ah, com a eu música de vou, piano, sempre com a música de piano, bem simples tudo. eu vou te perguntar aqui mais uma coisa. Nosso tempo já está terminando. A gente tem mais 6 minutinhos. Eu vou te perguntar. A Letícia te pergunta se você sempre soube que queria ser uma bailarina profissional ou antes você queria ter uma outra profissão. Não, é um pouco difícil. Que, que eu comecei com 6 anos. 6 anos, gente, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu Mas sou assim, mesmo. mais para adolescência, você. Foi mais para adolescência. E foi dos 12, já comecei a. Eu falei, eu gosto disso, eu queria fazer isso mesmo. Tá, Aí com 15 anos eu tomei a decisão. legal. Peraí. Quantas produções vocês fazem durante o ano? Entre clássicas e neoclássicas ou contemporâneas, enfim. E depende. A gente fazia muito menos, a gente está fazendo muito mais agora. Por exemplo, o ano passado, a gente fez Cinderela, durante o tour, a gente faz Cinderela, Quebra-Nozes, Corsário. Aí tem Gisele, aí a gente tinha nova produção agora. Vamos dizer umas 7, 8 produções. E com Tá. tour é fazendo turnê em outros países ou. E como, assim, eu sei que você veio para o Brasil para dançar 2 vezes. Uma na gala de 5 anos da minha escola, você Uhum, veio fazer Gisele, uhum, e outra no festival que eu produzo aqui no Brasil. sim. Aí tem o Júnior que está te perguntando como foi essa sensação de voltar aos palcos do Brasil. Foi interessante. É, Foi diferente porque toda vez que eu dançava no Brasil era uma competição. sim, Então foi um pouco de alívio, vamos dizer, porque toda competição você fica um pouco mais estressada. E no momento, alívio, mas como eu vou dizer? Mas eu queria provar que eu poderia fazer uma coisa boa. Que eu, sim. que eu fiz uma coisa boa aqui. Eu queria mostrar para eles o que eu fiz aqui, a minha carreira aqui. Eu queria mostrar para todo mundo. É, é, como- Sem palavras. E você pode ter certeza que para a gente foi incrível poder trazê-la, que é uma coisa que não é fácil. É E uma você, oportunidade, porque ninguém. Você é a única pessoa mesmo que pensa nos outros bailarinos aqui fora e traz a gente. E para as pessoas no Brasil verem que tem. Não são só as pessoas que tem aí no Brasil, ou o que eles divulgam, as coisinhas assim. Tem outros bailarinos no Brasil que fizeram a carreira aqui. e você sempre foi muito generosa também comigo. E você sabe disso, eu não preciso. é, Você me ajudou de várias formas. E isso é Sim. muito legal. Eu vou. Deixa eu ver. O Júnior está falando que é Quem é o incrível. Juno? O Júnior. Júnior é um bailarino daqui, um ex-aluno da escola. Ah, Ele está falando que dançar em The Middle é realmente surreal. É o que você sente quando você dança isso. In the Middle parecia uma explosão. Tá? Para mim foi uma explosão. Que meu corpo entrou em posições que você não pensava que ele iria entrar num- numa velocidade dessa. Legal. É,
Como é sua carga de ensaio, sua carga horária de ensaio? Como que funciona isso? Depende da produção que a gente está fazendo. Se é Ah, uma produção que eu faço o papel principal, só faço o papel principal, meus horários de ensaio terminam mais ou menos umas 2, 2:30 da tarde. Daí dá tempo para eu vir pegar as crianças na escola ou coisas assim. Se é uma produção que está sendo criada, como a gente estava fazendo Creature, que não foi do Akram, agora que não foi feito por causa do coronavírus, sim. nós ficávamos em ensaio até 6 horas, 6:30. Legal. Fê, a gente tem que terminar, porque o nosso tempo vai acabar agora. Eu queria dizer que foi um prazer imenso poder conversar com você e dividir um pouco da sua carreira incrível que você fez aí fora. E saber que sempre que eu puder, você sempre vai estar aqui com a gente. Que eu quero agradecer também todo mundo que esteve presente aí na live, que são amigos, parceiros, que sempre estão aí dividindo esses momentos especiais com a gente. Super obrigado, um beijo no seu Não, obrigada a coração. você. Obrigada a você por essa oportunidade. Desculpa responder perguntas assim, não é meu forte. Não, não se preocupe, o meu também não é, mas eu acho que foi incrível, as pessoas gostaram bastante e a gente vai se falando. Super Sim. obrigado. Obrigada a você. Feliz das Mães para todo mundo. Um beijo, Fê. Beijo. Até. Nos Tchau. falamos. Tchau. Tchau.